Olá, seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. Discutir o elemento religioso e suas manifestações na sociedade é a base da disciplina ensino religioso. Será que isso tem acontecido de fato nas escolas, nas instituições públicas? Qual o papel do ensino religioso na formação integral do estudante? Aqui no Religário, hoje, eu recebo o professor Sérgio Junqueira. Ele é doutor em Ciências da Educação pela Pontifícia Universidade Salesiana de Roma. Ele também é líder do Grupo de Pesquisa Educação e Religião, o GPER. Sérgio, um prazer. Há muito tempo espero você aqui no Religário. Obrigado pelo convite. De fato, esse momento estava um pouco demorado, mas chegamos. Chegamos no dia de falar sobre isso e num momento muito importante para o país, né? A questão do ensino, para discutir a questão do ensino religioso. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Você procura por Religare, Conhecimento e Religião, e ali você pode curtir e compartilhar o nosso programa com seus amigos. Sérgio, esse tema do ensino religioso, nós estamos vivendo um momento decisivo, né, da discussão sobre o ensino religioso. Então, agora, nesse segundo semestre de 2017, né, alguma coisa vai se decidir, né, se o ensino religioso é confessional, não é confessional. Como é que está a situação? O segundo semestre ele vai marcar dois fatos. A discussão se ele vai entrar ou não na Base Nacional Comum e o Supremo Tribunal finalmente deverá estar julgando o acordo Brasil-Vaticano, onde tem o artigo que define se ele pode ou não ser confessional. O artigo do acordo pré-define como a confessionalidade. Porém, nós já estamos há algum tempo questionando, o próprio Ministério da Educação, quando esse acordo foi assinado, já questionou, porque nós vamos estar abrindo portas para uma divisão das escolas. Porque no momento em que eu aceitar a confessionalidade, eu estarei obrigando o Estado a contratar vários professores. Especialistas, de modo geral, não concordam com o ensino religioso de perfil confessional. Sim, porque dessa forma a gente vai ter um problema muito sério, que é o Estado financiando as religiões, que vai contra uma questão maior da Constituição. Na realidade, nós temos que entender que não é papel do Estado ensinar religião. É papel do Estado contribuir na leitura da sociedade. E aí nós entendemos que o fenômeno social religioso é parte. Então, como fenômeno, faz sentido, mas não ensinar religiões. Sim. E a partir daí qualquer grupo religioso vai poder solicitar o seu professor. Sim. E aí nós temos um problema gerencial. Se nós não temos professores de português e matemática, imagina eu oferecer 6, 7, 8 professores de uma única disciplina. Sim. Se os especialistas se posicionam dessa forma, não as igrejas, mas segmentos de certas igrejas defendem o ensino religioso confessional. Sim, porque veja, acho que a grande virada, a grande discussão que vem sendo realizada desde meados da década de 90 do século XX é de que esse componente curricular ele deve ser ministrado a partir da concepção da escola e não a partir da perspectiva das religiões. Porque essa perspectiva, ela abre uma questão de exclusão. Na realidade, nós retomamos uma discussão do artigo 33 na primeira versão da LDB, quando o Estado não iria financiar a disciplina. Por que o Darcy Ribeiro e sua equipe, na primeira versão, dizia sem ônus para o Estado? Porque, de fato, nesse caso, nós teríamos aulas de religiões sempre no plural, então, dessa forma, o Estado não iria financiar esses professores. No momento em que o Estado passa a financiar a disciplina, é porque nós não iremos mais ministrar aula das religiões, mas a aula do ensino religioso com uma leitura do cenário dessas manifestações no contexto social. Nesse cenário de ensino religioso não confessional, que papel joga aí as ciências da religião, né, como base para o ensino religioso? Veja, em 2010, o Conselho Nacional de Educação, quando publicou a questão das suas diretrizes para o ensino fundamental, colocou que cada disciplina deveria ter uma ciência de referência. Até então, nós não tínhamos uma discussão muito séria sobre isso. Qual era a ciência de referência do ensino religioso? Era teologia? Era filosofia? Isso não estava muito claro.
desde as primeiras obras, os primeiros trabalhos sobre o ensino religioso em 1914. Você faz 101 anos que nós estamos com algumas publicações sobre o ensino religioso. Mas ao longo deste período, nós não tínhamos assim claramente qual era a ciência de referência. Em 2010, quando o Conselho Nacional diz que todos os componentes devem ter uma ciência de referência, essa discussão foi acirrada. Acirrada porque era necessário dizer qual era esta ciência. Se eu dissesse que era filosofia, eu já tenho a filosofia como uma ciência, inclusive no componente curricular. Não justificava ter dualidade, Sim. O ensino de filosofia e o ensino religioso. Se for a teologia pressupõe teologias, né? Então, nesse caso, a ciência da religião, ela vai discutir essa questão desse fenômeno social. Foi nesse sentido que a opção e a proposta que foi encaminhada de que o ensino religioso tivesse como referência a ciência da religião, que é uma ciência no seu todo, com objeto, com metodologia, para discutir, subsidiar esse profissional. E aí vem um outro problema, que é quem vai ministrar e como é que vai ser esta formação do profissional. Sim. A questão da nomenclatura da própria disciplina também dá muito o que falar, né? Essa expressão ensino religioso, que história tem, né? E por que permanece ainda algo com essa nomenclatura? A primeira vez que a gente localiza o nome é com um texto de Rui Barbosa. Por que nós não conseguimos ainda entender o que levou a isto? O nome era, então, aula de religião. Por que Rui Barbosa vai colocar ensino religioso? Não tem uma nota de pé de página que justifique. O fato é que, quando, no período getulista, é retomada a questão, não vem como aula de religião, vem como aula de ensino religioso. E a gente tem um probleminha. Ele é colocado na Constituição. É uma disciplina que, para mudar o nome, eu preciso alterar a Constituição. E no estado atual, mexer com os nossos deputados, senadores, talvez não seja tão prudente. Uma bancada religiosa com seus interesses. Exatamente. Então, não é o nome ideal, não é o nome que nós defendemos, porém, nós temos algumas questões com relação a essa disciplina. Primeiro, o nome está na Constituição. Segundo, como ele deve ser ministrado no sentido de que faz parte da base nacional, de que não pode ter proselitismo, que são os estados, que são os sistemas que devem definir seu conteúdo, que são os estados que devem escolher o professor. Isso está definido em Constituição e na LDB, que são leis maiores. Então, essa é uma disciplina que está regida por leis de âmbito nacional. Sim. É diferente de português e matemática, em que, de repente, o Ministério, as secretarias podem alterar. Esta não. Esta eu tenho que ter dupla votação, eu tenho que ter uma complexidade. Tudo que implica uma alteração do texto constitucional. Exatamente. Então, na realidade, acho que o problema nesse momento não é discutir o nome da disciplina, mas é tentar criar uma leitura pedagógica, uma sustentação teórica. Porque o dia que nós talvez ressignificar esse termo. Exatamente. Né? Talvez, provavelmente, o dia que nós conseguimos alterar tudo isso, eu terei um extrato teórico, eu terei uma metodologia definida, eu terei um profissional já orientado. Enquanto nós não conseguimos mexer em padrões legais, eu posso o quê? Criar uma estrutura para tal. Nesse sentido, os programas de pós-graduação, as licenciaturas, esse movimento que é muito recente. Se a gente for pensar, por mais que tenhamos tido uma experiência em Juiz de Fora, inicial de uma discussão, de uma formação desse professor na área de ciência da religião, mas o processo é muito mais recente, da década de 97 para cá. É muito novo. Então, eu preciso ainda pensar que os programas de pós-graduação, que as licenciaturas, eu preciso pensar no formador do formador. Também não adianta eu pensar em abrir cursos, porque eu não tenho esse formador. Eu não tenho essa pessoa que vai preparar os profissionais. O nosso campo de pesquisa do ensino religioso é muito recente.
em todo o Brasil, nas revistas qualificadas, nós temos apenas 400 artigos científicos. Você tem um levantamento bastante exaustivo, né, de toda essa documentação. Nós temos poucas teses de doutorado. E eu entendo que, a partir das teses, das dissertações, livros de 1914 até 2015, nós só temos 125 livros. Em 2016, nós localizamos até agora 3 livros, talvez um quarto. Então, quer dizer, não dão 130 livros teóricos sobre o ensino religioso. Sim. É um cenário muito pequeno de uma produção que vá sustentar essa discussão. E onde é que se concentra mais o debate? O debate se concentra no sul do Brasil, né? Os 3 estados do sul, mais especialmente o Paraná, o Rio Grande do Sul, alguma coisa em Minas, mas ainda não tem uma produção. O Nordeste, alguns extratos, mas o sul do Brasil é o grande centro de produção. Isso acompanha um pouco a posição dos sistemas estaduais, onde o sistema estadual está mais aberto para a presença do ensino religioso, ou não acompanha muito? Acompanha. Na realidade, porque, por exemplo, porque o Paraná conseguiu uma questão. Você tem o sistema de ensino, você tem as tradições e você tem a universidade. Na realidade, enquanto nós não entendemos que o ensino religioso só vai avançar quando a gente conseguir um diálogo, uma trilogia, Sim. onde eu preciso do sistema, que é no sistema de ensino que ocorre a disciplina. Eu preciso das tradições religiosas que trazem as fontes, não para brigar pelo seu ponto de vista, mas para socializar. E eu preciso da universidade, eu preciso do campo de pesquisa, que é onde vai sistematizar. O Rio Grande do Sul também tem conseguido isso. Eu entendo que Minas Gerais e o Nordeste, você tem um papel da universidade, mas você ainda não tem o sistema conversando. E você não tem um diálogo das tradições. E quando eu digo tradições, não é só a tradição cristã. São as várias tradições. São as várias tradições. Bom, vou chamar um intervalo. No segundo bloco a gente detalha um pouco mais esta sua exposição. A gente vai fazer um intervalo aqui no Religare, que hoje conversa sobre o ensino religioso com Sérgio Junqueira. Voltamos já. Religare, Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo o professor e cientista da educação, Sérgio Junqueira. Sérgio, como é que a gente trabalha na disciplina ensino religioso o tema conteúdos? Quais são os conteúdos do ensino religioso? Porque as pessoas comuns falam assim, não, como é que eu vou ensinar religião sem ensinar a minha religião? Como que é isso? Né? Em torno das manifestações religiosas, né? Qual é o conteúdo? O que se pode ensinar em ensino religioso sem ensinar uma religião? Eu vou voltar ao que o Padre Gruen, que foi o grande inicial e refletiu sobre o ensino religioso, sempre disse: qualquer tema pode ser trabalhado no ensino religioso. Vamos iniciando dos pequenos, das crianças de 6 a 10 anos, do 1º ao 5º ano. Precisamos fazer uma alfabetização conceitual com eles. Assim como eu faço com a geografia, em que eu trabalho com eles os conceitos de espaço, território, paisagem. Eu preciso trabalhar com as crianças o que é esses ritos. Eu não vou trabalhar ritos, mas o que é ritos? Eu vou trabalhar o que é a figura de Deus, de deuses, os comportamentos. Na realidade, eu vou apresentar a essas crianças os elementos para que, ao estar na sociedade, ao ver as imagens, os templos, ele entender que aquele é um espaço, que aquele é um símbolo de uma comunidade e que eu preciso respeitar, eu não preciso crer. Quando eu pego um ônibus... Eu até posso crer, né? Eu até posso crer. Quando eu pego um ônibus e eu vou da minha casa à escola, eu preciso de noções de geografia para não me perder. Não adianta eu ter nos pontos de ônibus os mapas se eu não sei ler mapa. Qual é o papel da escola? Introduzir essa cartografia.
Assim como eu introduzo a cartografia, a questão do tempo, da memória na história, eu vou introduzir essas questões. Um exemplo, a gente fala tanto em Deus, deuses, santos, divindades, entidades. E até mesmo deuses têm entrado no vocabulário. Exatamente. As crianças têm nos jogos eletrônicos divindades, heróis, capetas, demônios. E está aí nas brincadeiras, nos jogos eletrônicos. Mas quem que vai introduzi-los a essas diferenças? Por que eu não posso começar a perguntar para elas o que elas acham que é Deus? Qual é a diferença de um Deus para uma divindade? Eu posso começar com o trabalho de Hércules, os 12 trabalhos de Hércules, para entender essa questão da mitologia, essa mitologia como é que se transforma na noção de Deus, um Deus único, um Deus plural, até chegar à Santíssima Trindade. Até chegar à Trindade, é a diferença entre santos e as entidades de determinadas comunidades. Deixa eu fazer uma pergunta meio assim, Sim. bem no estilo advogado diabo. Sim. Né? Por que isso tem que ser feito na escola? Porque isso faz parte da sociedade. Porque eu vou encontrar estes fatos. Porque eu posso estar andando As crianças que moram no Rio de Janeiro, por exemplo, que vão passear no Alto da Tijuca, encontram as oferendas. E por que ela vai chutar isso? Eu preciso saber que isso faz parte de uma comunidade. Qual é o papel da escola? É entender o que está no cotidiano. Eu sempre gosto de trabalhar com as professoras. Se eu abrir a janela da minha sala, olhar para o cenário, eu vou ver prédios, eu vou ver ruas, eu vou ver painéis. Eu preciso saber ler este mundo. Neste mundo estão as oferendas, estão as cruzes, estão os grafites. Isso é o papel da escola. Então, essa alfabetização. Do 6º ao 9º ano, eu preciso aprofundar. Por que Cabral, as caravelas de Cabral chegaram com as cruzes? Por que celebrou uma missa logo no início da nossa descoberta? Até os dias atuais, o catolicismo declinando, os evangélicos crescendo, diversidade religiosa se impondo. Muito simples. A gente tem que lembrar que Portugal, o Império, Espanha e Portugal esteve sob o domínio árabe durante quase 800 anos. Quer dizer, ser católico naquele momento era não ser árabe, era não ser islâmico. Os portugueses que vieram nas naus entenderam aquela missa tanto quanto os índios. Por quê? Era em latim. Temos que lembrar que os marinheiros eram analfabetos. Mas era importante marcar aquele momento do poder do rei. Se eu não entendo esse movimento religioso político, eu não vou entender a primeira missa. Eu vou achar que era uma coisa do Papa. Não tinha nada a ver com o Papa, tinha a ver muito mais com o poder. Eu, enfim, acelerei muito na história, né? Você falou lá do Cabral, estou falando dos dias atuais. Falando ainda, de novo, dos temas atuais. Cresce na sociedade esse ambiente de intolerância religiosa. O ensino religioso pode cumprir um papel importante aí numa sociedade mais dialogal em torno da diversidade religiosa? A partir de Cabral para os nossos dias. Quando eu vejo bancadas e grupos que têm essa intolerância, é porque eu não entendo a própria história. É porque eu não entendo esses conceitos. Se no 1º ao 5º ano eu trabalho essa alfabetização, do 6º ao 9º o aprofundamento e entender para compreender e respeitar. E do ensino médio é aplicar isto. Por que a gente tem essas disputas entre palestinos e israelenses? Não é só uma questão religiosa. A gente tem que lembrar que lá estavam os palestinos e de repente foi criado um Estado de Israel. E eles foram expulsos de sua terra. Não estou aqui defendendo um outro, mas eu preciso entender esse cenário. Eu preciso entender que a questão de 11 de setembro não surgiu da noite para o dia. E não é só uma questão de serem islâmicos. O próprio Estado Islâmico hoje em dia. Exatamente. Quer dizer, entender isso faz parte da história, da geografia, da política. Para vender carne para países islâmicos, eu preciso saber como eu mato esses animais. Por quê? Existe todo um ritual. Então, na realidade, no turismo, na economia, na política, existe um elemento religioso.
E aqui eu só quero voltar ao início da Lei de Diretrizes, que diz que a educação ela tem 3 funções: os estudos posteriores, o mundo do trabalho e a educação integral. Todos os componentes curriculares têm que atingir essas 3 questões. Aqui está o vínculo do ensino religioso. A educação integral é para quê? Compreender para respeitar. Mundo do trabalho, economia, política, turismo, estudos posteriores, entender a nossa história, entender o contexto em que nós estamos. O ensino, por isso que eu não vou trabalhar a partir de religiões, mas a partir da escola. E eu vou ajudar, pode estar certo, Flávio, se esta criança entende na escola essa questão de divindades, entidades, santos, entende que a figura de Maria não é uma mini-deusa, ela, quando for na catequese, ou for na escola bíblica, ou for no seu outro espaço, ela vai chegar lá com conceitos que vai ajudar o catequista, o evangelista a entender, pera lá, você está falando besteira. Eu aprendi na escola que essas coisas são distintas. E tomar a escola como uma referência para ajudar a própria tradição. Ô Sérgio, você, enfim, tem uma liderança muito grande em todo o debate do ensino religioso no Brasil e você é líder do grupo de pesquisa, o GPER, né, de Educação e Religião. E vocês têm feito um trabalho de mapeamento, estão preparando agora um compêndio. Fala um pouco sobre esse trabalho para nós. O GPER, desde o início, ele tem 2 funções. Criar subsídios para os pesquisadores, por isso a gente montou uma biblioteca online que tem a intenção de qualquer pesquisador no Brasil ter acesso às fontes. Nosso material é sempre aberto. Então, a gente montou a biblioteca online, que é a Biblioteca Wolfgang Grün, que é uma homenagem ao Padre Grün, que é o iniciador de tudo isto. A gente tem tentado criar fontes, organizado dossiês, organizado pesquisadores de diferentes regiões do Brasil para fazer essa discussão. E o outro são os professores. Então, a gente tem todo um trabalho em cima da questão do espaço sagrado, das narrativas, de material didático. Acabamos de fazer uma análise de 745 livros didáticos, desde o início do século XX até material de 2016, disponibilizando isso. Conseguimos estruturar uma coleção de material didático experimental. A ideia é sempre que oferecer material aos pesquisadores e aos professores, para que o ensino religioso cresça. Se a gente for lembrar que até o ano 2000 não tinha nenhuma tese sobre ensino religioso, as primeiras teses do ensino religioso só começam no ano de 2000. Então, acho que a gente tem contribuído com essa questão. Sim. E aí eu fecho com 3 obras, que é o mapa da produção científica, o mapa do ensino religioso e agora o compêndio. 3 obras de referência que a gente espera contribuir para essa pesquisa. Sérgio, fico muito feliz receber você aqui hoje, Casa Nova do Religare, comemorando 12 anos do programa, nos 19 anos da TV Horizonte. Começa aí uma nova fase para o nosso programa. Fico feliz que tenha sido com você. Obrigado por você ter vindo aqui no Religare. Eu que agradeço e espero que essa discussão da questão da educação e religião, dentro da ciência da religião, daqui estamos em 2017. Esperamos que em 2027 estejamos muito mais consolidados e, de fato, ensino religioso e ciência da religião estejam muito mais próximos. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.